Vamos lá, galera. Sabadão, dia 15 de abril de 2023. Canal Aposta da Dupla de volta aí, trazendo prognósticos, palpites e cenários para o trade. Então, hoje vamos analisar 10 joguinhos. Então, tá. Eu e meu amigo Di, como é que tá, Di? Tudo certo aí, cara? Fala, gurizada, tudo certo? Sabadão aí, 15 de abril, então vamos lá, né? Mais um dia de grade cheia. Então, para nos dar aquela força, já chega deixando teu like aí, te inscrevendo no canal e ativando o sininho para nos dar essa força no YouTube. Então, sem mais delongas, bora para os jogos. Vamos começar com o Bayern de Munique e Hoffenheim, jogo válido aí pela Bundesliga, né? 28ª rodada. Então, um confronto aí nos últimos 3 anos. O Bayern com 5 vitórias, 2 vitórias do Hoffenheim e um empate. E aqui é a risca das duas equipes, né? O Bayern a gente vê que está com uma risca com 6 vitórias e 4 derrotas. O Hoffenheim aqui vinha num momento horrível, né? 7 derrotas seguidas, mas emendou uma sequência boa de 3 vitórias. Então, atenção, né? O Bayern tem um jogo de volta da Champions League, né? Contra o City, perdeu o primeiro jogo de 3-0. Então pode ser que o Bayern dê uma poupada, dê uma rodada no elenco aí, visando esse jogo aqui da Champions, né? Tem que ganhar e ganhar bem. Já o Hoffenheim está com a semana livre. Então o Bayern é o líder do alemão, né? 2 pontos a mais do que o Dortmund, que vai jogar nesse sabadão aí também. E o Hoffenheim aqui, numa zona aqui, um pouco aqui perto do rebaixamento, né? Mas tá com uma gordurinha, mas mesmo assim tem que pontuar também, não pode desleixar, né? Então o Bayern jogando em casa é o segundo melhor mandante, né? Então tem 13 jogos, 9 vitórias e 4 empates. E o Hoffenheim aqui tem 3 vitórias, 2 empates e 8 derrotas, né? Vamos para mais dados aqui. O Bayern marcou em 9, marcou primeiro em 8, concedeu 2 ou mais gols em 6, over 2,5 em 8 e over 0,5 HT em 8. Já o Hoffenheim marcou primeiro nas últimas 4, concedeu em 9, 0,5 HT em 8. Média de gols do Bayern 13,93, do Hoffenheim 3. Então, Bayern 2,85 feitos para 1,07 sofridos. O Hoffenheim 1,37 feitos para 1,70 sofridos. O 0,5 HT do Bayern 93%, do Hoffenheim 85%, 1,5 93, 78%. Já o 2,5 63 para ambas as equipes. E o under 3,5 aqui na casa dos 55% para ambas as equipes. Ambos marcam 63% de ambas as equipes também. Vamos para as odds aí. Temos um Bayern aí a 1,23, Hoffenheim a 13,5. Então no trade aí não tem muito para onde correr, né? Os jogos do Bayern não tem muito o que fazer, né? É tentar buscar esse padrão de back Bayern para ver se vai se concretizar dentro de campo no ao vivo, né? E tentar buscar essa odd aí a 1,23, 1,30 por aí. Um mercado que eu ficaria de olho também, mercado de under aí, apesar dos jogos do Bayern ser bem over, ou até me chamar de louco, né? Jogos do Bayern over aí, Bundesliga over, mas cara, o mercado tá bem esticado aí, a gente vê que o 13,5, o under 3,5 tá 2,44. Então se a gente pegar aqui o 4,5, o under 4,5 aqui a gente pode ver que tá 1,64 aqui no trade, cara, para mim é uma linha bem esticada aí, ainda mais se tratando de que o Bayern pode rodar esse elenco aí, e ou até tirar o pé, né, no meio do jogo, visando o jogo da Champions durante a semana. Já minha entrada pré, eu vou pegar esse under 4,5, pagando 1,60, e meu palpite, meu placar, 3-0 Bayern. Perfeito. Então já vamos tocar ficha aqui para o segundo jogo do dia, pela Bundesliga também. Joguinho do Stuttgart contra o Borussia Dortmund. Tá contigo, Di. Vamos lá então, confronto nos últimos 3 anos, 4 vitórias do Borussia e 1 vitória do Stuttgart. Aqui é a race das duas equipes, Stuttgart aí com uma race com apenas 3 vitórias, 1 empate, 6 derrotas. Já o Borussia Dortmund aqui numa race com 6 vitórias, 3 derrotas e 1 empate. Como eu falei aqui, o Borussia é o segundo colocado, né? Então tem que fazer a sua parte. Então tá muito vivo
no campeonato alemão, né, na Bundesliga. Borussia já caiu na Champions League para o Chelsea, né? Então vai ter essa semana livre, vai vir com força total para pegar o Stuttgart, que está aqui lutando contra o rebaixamento, né? Um pontinho acima aqui do Hertha, 2 pontinhos a mais do que o Schalke, que é o lanterna. Então essa briga aqui também tá boa para quem vai cair divisão, né? Então o Stuttgart aí jogando em casa apenas 4 vitórias, né? 3 empates e 6 derrotas. Já o Dortmund jogando fora de casa tem 7 vitórias, 6 derrotas e um empatezinho. Vamos para mais dados. O Stuttgart concedeu em 8, concedeu 2 ou mais gols em 6, under 3,5 em 9, over 1,5 em 8. Já o Borussia marcou em 8, marcou 2 ou mais gols em 6. Então aqui o Stuttgart concedeu 2 ou mais em 6 e o Borussia marcou 2 ou mais em 6. Então um dado interessante aí. O Borussia concedeu nas últimas 7 também, 0,5 HT nas últimas 9 e over 1,5 em 7. Então média de gols aqui do Stuttgart 2,93, do Borussia 13,52. Então Stuttgart 1,19 feitos para 1,74 sofridos, o Borussia 2,19 feitos para 1,33 sofridos. O 0,5 HT 78, Stuttgart 93 Borussia, 1,5 na casa ali dos 80, 85% para ambas as equipes. Já o 2,5 na casa dos 65% de ambas as equipes. E o under 3,5, 7,56%. Vamos para as odds aí, temos um Stuttgart a 3,6, Borussia a 2,12. Então, para o trade aí, temos odds aí para se trabalhar, tanto o lay, a equipe do Stuttgart, quanto o back do Borussia. Odds interessantes, né? Pô, buscar esse lay aí a 13,60, 13,70. Uma equipe aí que está lutando para não cair contra uma equipe que está lutando aí para ser campeã. Então, eu acho uma odd bem tranquila, bem boa de se trabalhar. Ou até mesmo esse back Borussia, né? Acima de 2. É uma odd muito boa para se trabalhar esse back, a equipe do Borussia. Já minha entrada pré, eu vou pegar aqui um handicap menos 0,25 do Borussia, pagando 1,75. E meu palpite, meu placar, 2-1 Borussia. Show de bola. Então vamos para a Premier League, joguinho do Chelsea contra o Brighton. Tá contigo, Di. Pessoal, o Chelsea, né? Mais uma vez o Chelsea aí contra o Brighton. Então, confronto nos últimos 3 anos aí, né? Bem parelho. Temos 2 vitórias do Chelsea, 1 vitória do Brighton e 5 empates. Então aqui a race, olha essa race do Chelsea aqui. O Chelsea não conseguiu ainda, né, engrenar. Tem apenas 3 vitórias aqui nos últimos 10 jogos. Tem 5 derrotas e 2 empates. E o Brighton vem fazendo uma excelente temporada, né? Dentro do possível, né? Dos padrões do Brighton. Vem fazendo uma boa temporada. Aqui vem numa race até não tão ruim, né? Com 5 vitórias, apenas 2 derrotas e 3 empates. Então o Chelsea tem um jogo de volta, né? Da Champions. Perdeu o primeiro para o Real Madrid, 2-0. O Brighton tem um joguinho de Copa aqui contra o Manchester United, né? Pela FA Cup. Então o Brighton aqui 7º colocado, o Chelsea 11º. Então o Chelsea jogando em casa, aqui a gente vê que o Chelsea está bem irregular, né? Até começou bem lá atrás, começou invicto aqui os primeiros 5 jogos, mas depois não manteve padrão nenhum. Então o Chelsea está oscilando bastante aí nessa temporada, né? Já o Brighton, meio contrário, né? Ganhou os 2 primeiros ali, depois emendou uma sequência ruim, depois emendou uma sequência muito boa, invicta aqui jogando fora de casa e perdeu o último jogo pro Tottenham jogando fora de casa. Vamos para mais dados. O Chelsea não ganhou nas últimas 5, não marcou gol nas últimas 4, ambos marcam não nas últimas 4, under 3,5 em 8. Já o Brighton marcou nas últimas 8, marcou no primeiro tempo nas últimas 8 também, e consequentemente é o 0,5 HT nas últimas 8, né? Então o Chelsea média de gols de 2, o Brighton 13,14, Chelsea 0,97 feitos para 1,03 sofridos, o Brighton 1,86 feitos para 1,29 sofridos. Então 0,5 HT do Chelsea fraquíssimo, 53%, do Brighton 71, 1,5 60 Chelsea, Brighton 75, o 2,5 37 Chelsea, 61 Brighton.
Já o under 3,5, 87 Chelsea, 57 Brighton. Vamos para as odds aqui. Temos um mercado aí indeciso, né? Não sabendo para onde se posicionar, porque pô, o Chelsea aí tá oscilando demais essa temporada, né? Então até o mercado não sabe se o Chelsea é favorito, se não é. Então tá 2,78 para o Chelsea, 2,74 para o Brighton. E no trade aí eu venho tentar buscar esse lay equipe do Chelsea aí. Chelsea que não vem depois das contratações ali, daquela janela do meio da temporada, né? Fez boas contratações, mas, cara, ainda não encaixou ainda. Trocou de técnico agora, né? O Lampard assumiu. Então, vamos ver se o Chelsea aí entra nos trilhos ou não. Mas, cara, acho que dá para trabalhar esse lay equipe do Chelsea aí. Ainda mais que o Chelsea tem essa encrenca aí no meio de semana, né? Contra o Real Madrid. Jogo válido pela Champions League. Então, pode ser que dê uma rodada no elenco também. Na Premier League ali o Chelsea tá meio morto na tabela, então acho que vai ficar meio de lado esse jogo aí. E o Brighton vem fazendo uma boa temporada, né? Então, cara, para trabalhar esse late Chelsea. Já minha entrada pré, eu vou pegar aqui um empate anula do Brighton, pô, pagando 1,93 e meu palpite, meu placar 1-0 Brighton. Perfeito. Cara, é o valor, hein? O Chelsea aí com esse jogo duríssimo no meio de semana e numa fase horrível, né? Então vamos tocar ficha aqui, seguir aqui na Premier League. Joguinho do Manchester City contra o Leicester. Então a gente vê o histórico de confrontos aqui. Uma boa vantagem do City, né? 6 vitórias contra 2 vitórias do Leicester. E aqui a race das duas equipes, cara. Que loucura, hein, gurizada? Essa race aqui. City, cara, cachou, né? Cachou, vem atropelando, vem passando o carro em geral aí. E se o Arsenal ratear, vai passar por cima. Vai passar por cima, vem muito bem a equipe do City. Cara, tá dando um padrão excepcional aí nos jogos aí de back. Então, quem trabalha a favor do City tem conseguido pegar esse padrão aí e, consequentemente, sair lucrando, né, nesses jogos. Cara, o City tocou simplesmente no último jogo 3-0 no Bayern de Munique, né? Então, cara, complicado aí. Quem sabe, cara, quem sabe esse ano é o ano do City, hein? Consiga aí fazer alguma coisa aí na Champions, né? Mas provavelmente vai pegar aí o Madrid, aí o negócio, a camisa pesa, né? Vamos ver. E já o Leicester aqui, cara, uma race tenebrosa, né? 8 derrotas, um empate e uma vitória. Então, um momento horrível aqui da equipe do Leicester. Que, cara, complicadíssimo, né? O que pesa aqui a favor do Leicester é justamente esse próximo jogo do City, né? Vai pegar o Bayern na Alemanha. Mas, cara, o City tocou 3-0, né? Cara, não vejo aí o Bayern revertendo esse placar, apesar do Bayern ser uma baita de uma equipe aí. Pô, pra tocar mais de 3 gols de diferença no City, puxar o histórico aí, vai ser difícil encontrar um jogo aí que o City tomou uma goleada. Então, cara, acho que complicou muito pro Bayern. E aqui na questão da Premier, o City tá na briga, né? Tá na briga aqui, 6 pontinhos atrás do Arsenal e um jogo a menos, né? Então, cara, na realidade, vencendo esse jogo atrasado e fica com 3 pontinhos. Então tá muito vivo, né? Qualquer tropeço da equipe do Arsenal e o City vai atropelar, cara. Vai atropelar e que, cara, tem uma equipe muito bem encaixada. Então, cara, não vai deixar de lado aqui a Premier. Vai com o time titular, com quase certeza que vai com o time titular aqui. E vai com tudo aí para conseguir essa vitória aí contra a equipe do Leicester e continuar aqui nessa briga ferrenha aqui que ele tá com o Arsenal, que também faz uma temporada espetacular. A gente vê aqui os jogos do City como mandante, campanha muito boa, né? Muito boa. Tivemos 2 tropeços aqui, né? De resto, que só vitórias. E, cara, olha quantas goleadas o City meteu em casa. Meu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 goleadas, cara. Um time que vem, quando joga em casa, simplesmente atropela, né? E tem várias aqui que não foram goleadas, que foram 3, né? Então, que beliscou aí a goleada.
Então, ficar ligado nisso aí também para os jogos do City. Ainda mais a pegar a equipe do Leicester, que faz uma campanha bem ruim como visitante, apenas 4 vitórias. Então, aí tem tudo aí para tomar um sapeco aí da equipe do City. Mais dados das duas equipes. O City marcou nas últimas 10, não perdeu nas últimas 10, over 2,5 nas últimas 5 e 0,5 HT em 9 das últimas 10. Já o Leicester concedeu nas últimas 10, não ganhou nas últimas 9, under 13,5 em 8 e over 0,5 HT em 8. Média de gols feitos. A gente vê que o City como mandante, 3,36 de média. O Leicester, 1,53 aí como visitante. Já tem faz uma média boa de gols, né? Mas olha a quantidade de gols sofridos. A média de gols sofridos do Leicester, 2,13. Então, pô, uma defesa horrível, hein? É um time que se joga e leva muitos gols aí, até marca os seus aí, mas, cara, tem levado uma média absurda de gols e o City leva um golzinho por jogo. Média total, 4,36 do City e 3,67 do Leicester. Cara, gols, né, pessoal? Gols aqui, loucura esse jogo. O City, 0,5 HT 100% e o e-mail 100% e 2,5 86%. Em caso, o City é uma máquina. Já o Leicester aí fora de casa, 0,5 HT 80%, o e-mail 93%, 2,5 67%. Cara, esse 2,5 aqui tem, cara, uma probabilidade enorme de entrar. Então, eu acho bem interessante também para esse jogo buscar gols. E o próprio ambos marcam aqui, ó, quem for mais ousado aí, ó. Confiar mais na equipe do Leicester, né? 64% o City e 60% o Leicester. Ambos marcam, vem batendo bastante. Pro trade, pessoal, o que eu venho trabalhar aqui? Cara, que é buscar o back pro City, né? Pô, odd 1,17 e tal. Cara, batendo em 20 ali, eu entro nesse back aqui. Acredito que vai dar padrão muito rápido, né? O City costuma marcar os seus gols rápido já principalmente quando joga em casa, né? Então, cara, tem tudo aí para bater esse back. Também dá para ficar de olho aqui, pessoal. O 2,5 tá bem esmagado, né? Bem esmagado. Mas caso aí o jogo se arraste, aí o City amassando e não sai esse gol, e o Leicester conseguindo algum contra-ataque, né? Conseguindo sair da casinha, fica interessante trabalhar esse 2,5, né? Mas também dá para trabalhar se for só o City amassando aí. Cara, aqui ó, a goleada do City tá quase 2,80 aqui. Cara, muito valor no meu ponto de vista aí, bater essa goleada aqui. É bem interessante também se trabalhar. Quase 2,80 odd. Já minha entrada pré, pessoal. Eu vou pegar aqui a vitória do Manchester City. Mais de 0,5 gols no primeiro tempo para o City. Mais de 0,5 gols no segundo tempo para o City. E menos de 5,5 cartões. Então, cara, isso aqui é tudo muito bem analisado ali. O City marca muitos gols, tanto no primeiro quanto no segundo tempo, quando é mandante. Vence praticamente todos os jogos. E cartões, cara, o City tem um número baixíssimo de cartões. E até no enfrentamento direto aí das duas equipes, nos últimos 10 jogos, aí, em nenhum jogo tivemos 5 cartões, né? Então tem uma linha acima ainda, né? Do que vem de média histórica. Então, cara, para dar um up nessa odd aqui, uma odd de 1,87 e o meu placar para esse jogo 5-0 City. Tá aí então 5-0 pro Brabo, né? É o Manchester City, não adianta. Dornelles até falou ali que tá com um jogo a menos. Cara, e se eu não me engano, ainda tem o confronto direto, hein? Ainda tem o jogo contra o Arsenal, então essa briga na Premier League aí vai ficar quente. Vai ficar quente. Então vamos agora para a Primeira Liga, Portugal, jogo do Chaves e Benfica. Então o jogo válido aí pela 28ª rodada, né? Campeonato Português. Confronto nos últimos 3 anos aqui foi apenas 5-0 para o Benfica, para o Brabo, né? Não adianta lá em Portugal. Tem seus brabinhos lá e os seus filhos, né? Então a gente vê que o Chaves aqui nos últimos 10 jogos tem apenas 3 vitórias, 2 empates e 5 derrotas. E o Benfica aqui vinha num momento espetacular, né? Vinha numa race muito boa. Perdeu esse jogo aqui para o Porto, né? Esse clássico. Poderia perder, né? Tem a gordura. Tinha uma gordurinha, né? Ainda tem. Dá para
tem uma pequena vantagem ainda sobre o Porto, mas diminuiu e perdeu esse jogo em casa aqui. Esse aqui foi uma decepção aí contra a Inter. Aí a gente esperava mais do Benfica. Esperava que no mínimo saísse com um empate ou até mesmo com uma vitória jogando em casa, né? Para tentar voltar vivo lá para ir vivo, né? Para a Itália para o segundo jogo. Então o Benfica tem esse jogo de volta aí contra a Inter pela Champions League. Vai ser difícil, né? Virar, mas Benfica tem uma equipe qualificada. Então Benfica aí é o líder, né? 71 pontos, o Porto 64, então essa distância aqui caiu para 7. Cara, o Benfica não pode bobear, né? A gente tem ainda mais acho que 9 rodadas, se eu não me engano. Então o Benfica não pode bobear. Benfica, se perder esse jogo aqui, o Porto ganhar, então essa diferença já cai para 4 pontos. Então a gordura que o Benfica tinha 2 rodadas atrás, praticamente vai pelo ralo, né? Então o Benfica tem que ganhar esse jogo. Tem esse jogo importante contra a Inter, mas tem que ganhar esse jogo aqui contra o Chaves. Cara, querendo ou não aí, equipe do Benfica, Porto, aqui Sport, até mesmo o Braga, são muito superiores aí às outras que a gente pode ver que pela pontuação mesmo, ó. O quarto colocado, que é o Sport, tem 13 pontos a mais do que o quinto. Então essa diferença aqui desse pelotão para o resto do campeonato é gritante. Então mesmo o Benfica poupando aí nesse jogo contra o Chaves, acredito aí numa vitória do Benfica que não pode vacilar, né? Então o Chaves aí jogando em casa aqui apenas 3 vitórias, né? Então tem apenas 3 vitórias jogando em casa. Tem aqui 5 empates e 5 derrotas, né? Já o lado do Benfica aqui, pô, Benfica numa campanha muito boa fora de casa, né? Apenas um empate, uma derrota e 11 vitórias, né? 11 vitórias. Então me chama a atenção aí, apenas um jogo foi goleada, né? Foi esse jogo contra o Estoril de 5-1. De restante aí no máximo 3 gols, né? Bastante 1-0, 2-0 e alguns 3-0 ali, né? Vamos para mais dados. O Chaves, under 3,5 em 8. Benfica marcou primeiro em 9. Marcou em 9. Over 1,5 em 9. Média de gols aqui, Chaves 2,22. Benfica 13,11. Então, Chaves feitos 1. Benfica e sofridos 1,22. Benfica feitos 2,52. Sofridos 0,59. O 0,5 HT 78% de ambas as equipes. 1,5 na casa de 75% de ambas as equipes. Já o 2,5 do Chaves cai para 37, do Benfica 67. E o under 3,5, 85% do Chaves e 73% do Benfica. Vamos para as odds aqui, temos um Chaves a 11, Benfica a 1,32. Então no trade, para mim não tem muito o que fazer, né? Assim como eu falei ali nos jogos do Bayern, aqui em Portugal também, jogos do Benfica, do Porto ali, cara, não tem o que fazer. É procurar, ver se vai dar o padrão no live, né, de back, para tentar buscar esse back, né, porque é complicado trabalhar, por exemplo, num lei aí, o Benfica vai ter um jogo duro na Champions League, vamos trabalhar um lei. É complicado trabalhar um lei Benfica, lei Porto, lei City, lei Bayern, então é mais fácil tu ver se vai dar o padrão de back para tentar buscar esse back, ou de repente fica fora do mercado ali, porque, cara, são equipes muito superiores a seus adversários. Então, no trade, tentar buscar esse back e ficar de olho em gols, né? De repente, aqui o under 3,5 aqui também, pô, 1,64. Pode ser que o Benfica, te viu ali que o Benfica fora de casa aí tá sendo mais under. Então, ficaria de olho nesse mercado de under aqui também, uma linha mais esticada, né? Já minha entrada pré, eu vou pegar aqui o Benfica para vencer, um under 2,5 no HT e um under 5,5 no jogo. Tá me pagando 1,70 e o meu palpite, meu placar, 2-0 Benfica. Perfeito. Então agora vamos para a La Liga, pessoal. Joguinho do Cádiz contra o Madrid. Então a gente vê o histórico de confrontos aqui. 2 vitórias para o Madrid, 2 empates e uma vitória do Cádiz, né? Pô, jogando no Bernabéu. Então, e aqui a gente vê a race das duas equipes. A gente vê que o Cádiz tá com uma race bem oscilante, né? 4 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. E já a equipe do Madrid aqui também não tá com a melhor race do mundo, né? Mas na hora da pomada venceu, né? Venceu aqui na Copa do Rei e venceu na Champions League
que é o que importa aqui no momento para o Madrid, né? Que realmente a La Liga ficou muito complicado ali, né? Muito complicado. O Barcelona abriu uma vantagem muito grande e o Madrid com foco mais forte na Champions, né? Então, realmente eu acho que ficou ali bem viável a questão da briga pelo título na La Liga. Então a gente vê que o Madrid aqui tá com 5 vitórias na race, 3 derrotas e 2 empates, né? Então é uma race bem mediana aí, se tratando de Madrid, né? A gente vê que o Madrid tem o próximo jogo contra o Chelsea, né? Venceu o primeiro jogo, como eu citei antes aqui, 2-0. Então conseguiu aí uma bela vantagem, né? O jogo ali começou até Chelsea até tentando ali no início ali, depois o Madrid teve um padrão muito bom ali, né? Para se trabalhar a favor do Madrid ali, um pouco antes do gol. Deu um padrão claro de back ali. E o Madrid marcou o seu gol, ficou dando aquela cozinhada. Quando o Chelsea teve um jogador expulso. E o Madrid foi lá e meteu mais um. Então, cara, o confronto tá em aberto, né? Agora, o joguinho lá na Inglaterra, uma vantagem boa, claro que é uma vantagem boa, 2-0. Mas, cara, se toma um gol cedo ali, o jogo pode encrespar. A gente vê aqui na La Liga, realmente a distância muito grande, né? 13 pontos, poucas rodadas faltando aí, né? 10 rodadas. Então, difícil, que muito difícil. O negócio do Madrid aí é focar realmente na Champions League aí que é muito mais interessante, né? Muito mais interessante, porque aqui realmente ficou muito complicada a situação. E tentar manter aqui, né? Já está praticamente garantido, né? 12 pontos à frente do quinto colocado, praticamente garantido aqui com uma vaga direta na Champions League da próxima temporada. Então, cara, aqui na La Liga o Madrid não é mais cumprir tabela, né? Cumprir tabela e se preocupar com a Champions, como eu falei antes, né? A gente vê aqui a race das duas equipes, né? O Cádiz começou muito mal, né? 3 derrotas seguidas e depois veio uma sequência boa em casa, né? Uma sequência boa até perder para o Sevilha aqui. Cara, não sei esse jogo se o Cádiz não teve jogador expulso. Bom, não me lembro agora. Mas, cara, vinha numa sequência bem interessante como mandante. Acabou perdendo para a fraca equipe de Sevilha, né? Perdeu aí no último jogo. Já a equipe do Madrid, a gente vê que começou muito bem e depois vem dando uma oscilada aí mais nos últimos jogos, né? Perde, ganha, perde, empata. Então, o Madrid que, fora de casa aí não costuma aí ser tão over, né? A gente vê aqui que, o máximo que teve foram 5 gols aqui nesses 2 jogos. Cara, de resto aí não tem nada muito especial aí, 2, 3 gols. A gente vê que não é uma equipe que realmente tem massacrado seus adversários. As vitórias do Madrid aqui, se a gente for ver só tivemos 2 vitórias por 3 gols de diferença, né? Somente contra o pior time do campeonato e contra o Celta de Vigo. De resto aqui, vitórias por 1 ou 2 gols de diferença. E já o Cádiz aqui começou muito mal, né? Tomando essas 3 derrotas e 2 4-0. Cara, de resto aqui, somente essa derrotinha por 2 gols de diferença e o resto aqui, empates ou vitórias da equipe do Cádiz. Então, em casa, aí tá conseguindo fazer uma campanha até interessante pro padrão Cádiz, né, de qualidade. Vamos para mais dados das duas equipes. O Cádiz, over 1,5 em 8 das últimas 10, under 13,5 em 8. Já o Madrid marcou nas últimas 7 e marcou primeiro nas últimas 4. Então, cara, quem vai buscar aí um back a favor do Madrid, vem numa sequência interessante marcando o primeiro aí, né? Pode até ceder o empate depois aí, mas ficar ligado aí que é a equipe que vem marcando antes. Média de gols das duas equipes. A gente vê que o Cádiz um pouco under, né? 2,36 e o Madrid, cara, mediano e um pouquinho over só, né? 2,64. Cádiz com uma média de 1 gol feito e o Madrid 1,79. Então, média de gols sofridos do Cádiz 1,36 e do Madrid 0,86. A gente vê que o 0,5 HT, cara, muito bom, né? 64, 71%. Quem quiser buscar um gol no primeiro tempo, acho bem interessante. 1,5, cara, 1,5 nos jogos do Madrid, eu sempre acho interessantíssimo se trabalhar, né? Em casa, bateu em todos os jogos.
se eu não me engano, e fora de casa, em quase todos, tivemos esse over 1,5. Então, a gente vê aqui que 79%, 71%. Cara, números interessantíssimos para se trabalhar pelo menos 2 gols nessa partida. Mais que isso, é aquilo que eu comentei antes, né? O Madrid geralmente tem 2 gols, mas é 2, 3. Muito mais que isso é difícil, né? Então, eu não trabalharia mais de 2 gols nesse jogo aí. Máximo 3 ali, esgoelando, dependendo da postura da equipe do Cádiz, né? Pro trade, pessoal, cara, bem complicado aqui, né? Bem complicado, né? Pensando aí que o Madrid pode poupar os seus titulares aí para esse joguinho que tem contra o Chelsea na Inglaterra. Jogo difícil, tá com uma bela vantagem. Na La Liga, aquilo que eu falei, não briga por mais nada. Então, acho que, cara, o mais coerente seria poupar ali os principais jogadores, né? Jogar mais com a gurizada. Então, cara, se o Madrid vier com um time mistão aí, para reserva, eu fico de fora aqui do match odds, né? De fora, porque, cara, o Cardi a gente viu ele que vem fazendo até uma campanha interessante com o mandante, e o foco do Madrid vai estar totalmente fora dessa partida, né? Mas se vier com todo o time titular, cara, mesmo eu concordo, eu ainda achando que o foco não vai estar nesse jogo, o Madrid é muito superior ao Cádiz, né? Então acredito aí que consiga até vencer essa partida, né? Contra o Cádiz aí mesmo com foco total no próximo jogo. Então, se vier com o time titular, vou dar uma espiada e ver se dá um padrãozinho de back aí. Caso contrário, fico de fora aí, mas também não vou trabalhar esse lei aí, porque complicado, né? Complicado trabalhar lei equipe do Madrid. E gols, cara, eu tô de fora. Então, deixar totalmente o match odds aqui pro live aqui. Vamos ver aí como é que vai estar a escalação e também a postura das equipes. Já a minha entrada pré, pessoal, cara, a gente viu ali no histórico que o Cádiz não é de tomar mais de 2 gols em casa, e o Madrid também não é de marcar mais de 2 gols de diferença aí dos seus adversários. Então, com todo esse cenário aí que a gente citou antes, do jogo que o Madrid vai ter aí da Champions, pode ser que venha com time misto, foco totalmente no outro jogo. Cara, não vejo o Madrid tocando uma goleada, um placar elástico de 3, 4 gols de diferença sobre a equipe do Cádiz. Então aí, pô, peguei esse handicap europeu mais 3 pro Cádiz, mais de 1,5 gols na partida, que é quase praticamente batata nos jogos do Madrid, e um menos de 5,5 gols, que também não bate em todos os jogos, tanto do Madrid quanto do Cádiz. Então, para dar um up nessa nossa odd, acho que ficou uma entrada bem interessante, cara. Oddzinha de 1,65 e o meu placar para esse jogo 1-1. Tá aí, então, 1-1 é o palpite do Dornelles para esse jogo do Brabo, né? Vamos agora para a França. Paris. Jogo do Paris Saint-Germain. Jogão, né? Jogão aí, cara. Vai pegar fogo esse Jogão. jogo. Paris e Lens. Tá contigo aí, Falando, Dornelles. falando em brabo, né? Vamos aqui o brabo é o Lenz aqui. Que o PSG, Jesus, gurizada. Jesus, hein? PSG e Lens. A gente vê aqui o histórico de confrontos. A gente vê que é um confronto equilibrado, né? E o Lens tem 2 vitórias, são 2 empates e apenas uma vitória do PSG, hein? 5 últimos jogos, uma vitória do PSG. Então é um adversário duro. E aqui a gente vê a race das duas equipes, né? Cara, é isso mesmo, pessoal. Essa aqui é a race do PSG. O PSG é aquele, tem Mbappé, Neymar. Cara, o Neymar tá fora, mas tem Messi. E tem um meio-campo ali patético, né? O PSG. Cara, olha essa race, meu. 5 vitórias, 5 derrotas. Race ridículo aí pro investimento que o PSG tem, né? E aqui o Lens que, cara, oscilou bastante aqui, né? Mas agora emendou aí 4 vitórias seguidas. Então vem num momento bem interessante. Ele viu aí que o PSG começou a tropeçar. E, cara, isso aí motivou muito o time, né? Que a gente pode ver aqui pela race, né? E tá colando no PSG. E, cara, eu sinceramente tô torcendo aí pro Lens fazer o crime aí.
que, cara, PSG ia... Chega a dar asco aí assistir os jogos do PSG, a preguiça que eles jogam. E sem contar a torcida insuportável que eles têm, né? Então, cara, uma race interessante, 5 vitórias, 3 empates e apenas 2 derrotas da equipe do Lens aqui. A gente vê que, pô, o PSG não tem jogo da Champions, né? Acho que ele vai jogar na outra semana, né? Ou quem sabe na próxima temporada. Ficou de fora aí. E aqui a gente vê a tabela de classificação, pessoal. A gente vê que são 6 pontos de diferença, confronto direto. Então, o Lens vencendo esse jogo aqui, fica 3 pontos. E aí, cara, bota fogo nesse campeonato. E é isso que eu quero, cara. Eu quero é fogo no parquinho. Se o Lens vencer esse jogo ia ser muito bom aqui pro francesão. Incendiar aqui. Pô, 3 pontinhos de diferença. A corda já fica no pescoço, né? E um detalhe também que eu ia comentar para vocês aqui, de ver que o Lens marcou em todos os últimos 10 jogos, né? E marcando aí. E o PSG, cara, vem mamando em quase todos, né? O PSG é uma máquina de mamar gols. Então, cara, o PSG, uma campanha bem ruim, né? Bem ruim mesmo. Tá louco. A gente vê aqui a race do PSG como mandante e do Lins como visitante. Cara, o Lins aí não faz aí uma campanha espetacular como visitante, mas perdeu apenas 2 jogos, né? A gente vê que uma equipe que perde pouco, né? E vem marcando aí nos últimos 7 jogos consecutivos aí marcando gols como visitante. Então, aquilo que eu falei, né? Uma equipe que tem marcado, tem começado aí seus jogos de forma agressiva, né? A gente pode ver que os gols nos últimos jogos, aí no primeiro tempo já. E aqui a equipe do PSG, cara. Cara, a gente tomou 2 heads no PSG nesses últimos 2 jogos. Agora eu mudei a minha tática aqui. Porque a gente pegou, ambos marcam nesses 2 últimos jogos, meu, e o PSG conseguiu não marcar gol jogando em casa. Perdeu os 2 jogos. Que loucura, que loucura. Era só fazer um golzinho aqui e os caras conseguiram perder os 2 sem marcar, meu. Aí nos deu esses 2 heads. Agora vamos mudar a nossa tática. Vocês vão ver lá no final. Vamos lá, para mais dados das duas equipes. O PSG concedeu o primeiro em 8, olha isso, concedeu o primeiro em 8, cara. Que loucura. Dos últimos 10 jogos, o PSG vem mamando primeiro. Concedeu em 8, under 2,5 nas últimas 13 e over 1,5 em 8. Já o Lins marcou nas últimas 10, como eu citei para vocês, marcou no primeiro tempo nas últimas 10. Cara, começa muito forte, aquilo que eu citei, né? E agora, cara, motivado aí. A gente sabe que o PSG, cara, motivação é zero lá, né? Os caras são uma preguiça. Então, cara, vai pegar uma equipe que tá muito motivada, vai querer vir com tudo aí para conseguir essa vitória aí contra o PSG para encostar aí e ficar nessa briga quentíssima aí pelo título. Então vem marcando aí nos últimos 10 jogos no primeiro tempo. Obviamente, over 0,5 HT nas últimas 10 e over 1,5 em 9 dos últimos 10 jogos. Média de gols. Gols feitos do PSG 1,60, Lins 1,80, sofridos 1,50 PSG, 0,90 do Lins e média total aqui 3,10 do PSG, 2,70 do Lins. Então aí duas equipes over 0,5 HT 70 e 100%. 1,5, 80 e 90%. Cara, quem quiser buscar gol no primeiro tempo, muito valor. 1,5, cara, muito valor também. E o próprio 2,5, apesar de não estar tão alto, cara, acredito que para esse jogo aí seja um jogo movimentado aí e tenha tudo para bater esse 2,5 também. Pro trade, pessoal, o que eu venho trabalhar aqui? Cara, vamos lá, né? Vamos trabalhar e se ler o PSG. Não vou pipocar aqui. O PSG tem um contra-ataque sinistro ali com o Mbappé, né? Mas, cara, eu vou tentar aqui trabalhar esse lei, né? Se der padrão aí, se tiver janelas de oportunidade para estar aí trabalhando contra a equipe do PSG, eu vou buscar nesse jogo, cara, acho muito valor, acho que tem claro que muita gente vai pesar aí contra o PSG, mas, cara, muito valor aí, ainda mais o Lins vindo marcando nos últimos 10 jogos no primeiro tempo. Eu acredito que comece aí forte, comece tentando aí
marcar o seu gol no primeiro tempo. E, cara, se a gente pegar esse gol, vai pagar muito bem. E é isso que eu venho buscar aqui no trade para essa partida. O 2,5, muito interessante também no meu ponto de vista. Então, aí, se tiver um Lins agressivo aí também, né? As duas equipes aí atacando, também acho bem interessante trabalhar esse over 2,5, tá partindo de 1,65 para se trabalhar aqui no trade. Já minha entrada pré, pessoal, eu vou pegar aqui um handicap europeu mais 2 para a equipe do Lens. Então pode até perder por um gol de diferença e um golzinho do Lens no jogo. Cara, o PSG vem mamando direto, o Lens vem marcando gols em praticamente todos os jogos. Cara, eu acho muito valor essa entrada aqui, né? Só buscar um golzinho do Lins e ele não tomar aí mais de 2 ou mais gols de diferença, caso ele perca o jogo. Oddzinha de 1,75 e o meu placar para esse jogo 2-1 Lens. Tá, então 2-1 Lens, cara, e esse resultado aí vai pôr fogo no campeonato, né? Será que o PSG vai conseguir perder até o francesão lá? Aí é loucura, né? Aí é loucura. Vamos com o Campeonato Brasileiro aí, estamos trazendo poucos jogos do Brasileirão, estamos tentando trazer só o que tem de valor aí no pré-live, né? Não forçar muito, esperar as primeiras rodadas. Vamos com América Mineiro e Fluminense. Tá contigo aí, Dornelles. Não, é isso aí. Como o Di falou, né? Também começou a Série B. Mas, cara, início de campeonato, a gente sempre deixa rodar ali umas 3, 4, 5 rodadas para pegar um padrão, né? Um padrão das equipes aí. Ainda mais agora que praticamente todas as equipes estão envolvidas aí com ou Libertadores ou Sul-Americana. Então, cara, já tem na sequência agora. Então, primeira rodada e muitos times vão começar com uma equipe mista. Então, cara, ficar de olho nisso aí. Mas, cara, esse joguinho eu achei bem interessante para se trabalhar, esse joguinho do América contra o Fluminense. A gente vê o histórico de confrontos aqui, até o América tá com uma vantagem, né? 2 vitórias, uma vitória do Flu e um empate. E aqui a race das duas equipes, né? São duas equipes com races boas, né? O Fluminense, 8 vitórias e 2 derrotas na race. E o América aqui com 6 vitórias, 2 empates e 2 derrotas na race aqui, né? Então, cara, duas equipes que vivem um momento interessante, né? O Fluminense aí foi o campeão carioca, o América aí perdeu o título para a equipe do Galo. Então, são duas equipes aí que fizeram um bom estadual. Ficar ligado aqui, pessoal. O América aí tem um jogo duríssimo fora de casa, né? Aqui contra o Defensa e Justiça. Então, cara, jogo duríssimo, né? Importantíssimo aí pro América Mineiro. E o Fluminense também tem um jogo muito importante. Mas, cara, é em casa, não tem um deslocamento aí, né? Não vai só de Minas, vai voltar pro Rio, né? Enquanto o América já tem um deslocamento aí maior, né? Uma logística mais complicada. Então o Fluminense também vai pegar um adversário que muito mais acessível aqui, né? O Strogonoff aqui jogando fora de casa aqui ele só joga na altitude lá, né? Lá sim vai ser complicado, mas aqui o Strongest quando jogar aí com o Flu no Rio ali, cara, acredito uma vitória tranquila do Flu. É outro jogo que eu vou querer trabalhar aí a favor do Flusão, né, meu? Que, pô, vem jogando em uma bola redondinha. Vamos para mais dados das duas equipes. O América Mineiro marcou em 9, não perdeu em 8, concedeu em 8, over 1,5 em 9 e over 0,5 HT em 8. Então o América aí também uma equipe over aí na temporada. Aí. O Flusão marcou em 9, marcou 3 ou mais gols nas últimas 3. O Flusão vem passando o carro over 2,5, obviamente, nas últimas 3 também. Pô, o radar esportivo podia ser mais inteligente, né? Botar uns negócios que não sei se tão óbvios ali, que já falaram uma vez, eles falam de novo. Mas vamos lá. Média de gols das equipes aqui. A gente vê que o América 2,90 e o Flusão 3,70. Cara, uma média altíssima de gols aí do Flusão. Gols feitos, América 1,80, Flusão média de 3 gols feitos por partida. E gols sofridos 1,10 América e 0,70 o Flu. É gols, gurizada. Buscar gols aqui não tem muito que inventar. A gente vê que são duas equipes over e com médias altíssimas aí. 0,5 HT, 80 e 70%.
Cara, interessantíssimo buscar esse golzinho no primeiro tempo. Aí o último joguinho do Flu, a gente mandou uma tip pro Flu vencer, gol no primeiro tempo e 1,5. Cara, primeiro tempo já tinha pago ali, né? Foi 3-0 primeiro tempo. Passou o carro, pagou rapidinho a nossa aposta. E aqui o 1,5, 90 e 100%, cara. Esse 1,5 é um espetáculo, né? Para as duas equipes aqui. Então, buscar 2 golzinhos nesse jogo, do meu ponto de vista, espetacular. O 2,5 não descarto também. A gente sabe que o Flu aí é gols, né? Vai para dentro, faz um, faz dois e vai tentando, toma gol também. Então é uma equipe bem over a equipe do Flu. Então gosto muito de trabalhar gols quando tem joguinhos do Flusão. Pro trade, pessoal, o que eu venho trabalhar aqui? Aí um pequeno favoritismo pro Flu aí, jogando fora de casa. Cara, concordo com esse favoritismo, né? As duas equipes aí têm confrontos importantes na sequência, mas aí o Flu tem no meu ponto de vista, tem um jogo mais fácil, uma logística mais tranquila que do América. Então, cara, não vejo motivos aí pro Diniz poupar aí para esse joguinho contra o América, e ainda mais que o Flu, cara, tem chances enormes aí de ganhar esse Brasileirão. Então, cara, acho que vai vir aí com força máxima e vai com tudo aí para vencer já esse primeiro jogo aí contra a equipe do América. Então, cara, vem com a ideia de trabalhar esse lei a equipe do América aqui no trade. Para mim, muito interessante aí, com odds excelentes para se trabalhar. E, cara, esse 2,5 aqui também me pega muito, hein? Pô, tá com um gapzinho ainda, ó, mercado sem liquidez, mas aqui uns 2,20, 2,20 e poucos. Um over 2,5 para esse jogo aqui com duas equipes que são bem over, né? Então, cara, achei bem interessante aqui. Eu vou ficar de olho se esse jogo começar bem quente, começar movimentado, já vou me expor aqui nesse longo exposição. Do meu ponto de vista, muito interessante. Já a minha entrada pré, pessoal. O que eu vou pegar aqui? Dupla chance para o Flusão e mais de 1,5 gols. Odd de 1,90. Cara, para mim um espetáculo essa odd aí. Esse 1,5 gols aí cara, é chovendo molhado. E é só o Flusão não perder esse joguinho. É fora de casa, é um jogo duro. A América não é bobo. Mas, cara, do meu ponto de vista, o Flu aí é muito mais equipe, né? O Cano vem em momento espetacular. O Ganso, pô, nem se fala, né? Então, cara, com um acréscimo aí do Marcelo, se a equipe do Flu vai incomodar na temporada. Então, essa vai ser a minha entrada pré, oddzinha de 1,90. E o meu placar para esse jogo, 2-1 Flusão. Tá, então 2-1 Flusão é o palpite do Dornelles aí para esse jogo. Vamos voltar para o Campeonato Português agora. Brabo, né? Porto e Santa Clara. Tá contigo aí, Dornelles. Vamos lá. Joguinho do Porto contra o Santa Clara. Então a gente vê o histórico de confrontos aqui. Cara, muitas vitórias do Porto aqui. 8 vitórias, uma do Santa Clara e um empatezinho. E aqui a race das duas equipes, né? Chegou a dar um puff nos olhos aqui, né? A gente vê que o Porto já teve uma race melhor, né? Mas aqui teve 2 joguinhos da Champions que ele acabou caindo fora, né? Para a equipe da Inter. Depois empatou com a equipe do Braga aqui, né? Também teve essa derrota aqui, logo na sequência da derrota da Champions para o Gil Vicente em casa. O Porto teve, acho que, 2 jogadores expulsos aqui. Né? Conseguiu perder para o Gil Vicente. Então, cara, de resto, aí o Porto vem fazendo uma campanha muito boa, né? Vem vencendo seus jogos aí. E aqui, com certeza, foi consequência dessa partida. E o time ainda estava nervoso com essa derrota e acabou no jogo seguinte aí tomando muitos cartões, né? E perdendo esse jogo em casa para a equipe do Gil Vicente. Cara, já a equipe do Santa Clara aqui, e eu vou te falar, conseguiu um empate, né? Meu Deus do céu, olha, deve ser duro ser torcedor do Santa Clara. Só quer saber de quanto vai perder, né? Olha, que sequência, gurizada, que sequência. Então, aqui as duas equipes não tem nada interessante na sequência, né? Porque não estão disputando mais nada, só o Porto a Copa ali. E aqui a tabela de classificação. Tá difícil, pessoal, tá difícil. O Benfica tá envolvido na Champions, né? Então,
bem provável que caia, né? Porque acabou tendo um resultado horrível jogando em casa, né? Esperava mais do Benfica, como o Di falou também. E então provavelmente aí tenha só mais um jogo aí da Champions, então para dividir a atenção aqui do campeonato, né? Mas a gente vê que, pô, a distância é 7 pontos, né? Faltam poucas rodadas aqui no campeonato, porque faltam 7 rodadas. 7 rodadas no campeonato. Então, cara, 7 pontos, 7 rodadas. Difícil, né? Bem difícil o Porto tirar aí. Mas é aquela coisa, né? A esperança é a última que morre, então tem que fazer a parte dele, né? Até porque, cara, aqui em Portugal, vaga direta são só os 2 primeiros, né? Aqui pega uma pré-Champions. Então o Porto tem que pelo menos garantir essa vice-liderança, né? Se quiser já ir para fase direta aí pegar uma vaga direta aí para Champions aí. Então tem no mínimo garantir a segunda colocação. Então, cara, vai pegar a pior equipe do campeonato. Então tem que vencer e tem que passar o carro aí, né? Na equipe aí do Santa Clara, que é horrível, né? Equipe muito ruim. Então a gente vê aqui a Race do Porto como mandante. Tem uma derrotinha para o Benfica, né? Até o Porto se vingou do Benfica no último jogo. Ele venceu o Benfica fora de casa, né? Devolveu aí essa derrota que ele teve. E aquela derrota que a gente citou antes ali para o Gil Vicente foi o fora da curva aqui da equipe do Porto. Que, pô, saiu ganhando esse jogo. Teve 2 jogadores expulsos aí, tomou a virada do Gil Vicente. Inacreditável. De resto, aqui o Porto atropela, né? Atropela, a gente vê muitas goleadas, né? Da equipe do Porto e como mandante. Uma equipe que realmente é muito forte aí jogando em casa, né? A gente vê que o Porto abriu o placar aqui, só não abriu o placar nesse jogo contra o Benfica. De resto, em todos os jogos, o Porto abriu o placar. Então é uma equipe aí excelente de se trabalhar aí o Beck, né? Pô, todos os jogos meteu gol no primeiro tempo a equipe do Porto. Já o Santa Clara aqui, uma máquina de perder, tem uma vitória contra o Vizela e 2 empates, de resto somente derrotas, campanha simplesmente horrível. Então, cara, vai pegar aí o brabo, tem tudo aí para tomar aí um laço da equipe do Porto. Mais dados das duas equipes. O Porto não perdeu nas últimas 6, under 13,5 em 8. Já o Santa Clara concedeu o primeiro nas últimas 10. Cara, é só isso que eu queria ouvir. É buscar essa vitória do Porto aí. Concedeu nas últimas 10 e ambas marcam não nas últimas 4. Média de gols do Porto, 3,46. O Santa Clara, 1,54. A gente vê que gols feitos do Porto, 2,77. O Santa Clara, 0,31. Que loucura, hein? Que ataque em Santa Clara. O gols sofridos do Porto, 0,69 e do Santa Clara, 1,23. 0,5 HT do Porto, 92%, simplesmente espetacular. E já o Santa Clara, 46, horrível. Cara, claro, né? Principalmente pelo seu ataque, que é pífio. 1,5, 77 para o Porto, 31% para o Santa Clara. Cara, Santa Clara que é o inimigo do gol, né? Não faz gol, então essa média aqui geralmente é tudo por gols que ele sofre, né? Então, e o 2,5 do Porto, 69 também, espetacular, né? Para um índice de 2,5 é muito bom, 69. Então a gente vê aí que o Porto em casa é muito brabo, pessoal, é muito brabo. Então buscar gols aqui é muito interessante. Para o trade, pessoal, o que eu venho trabalhar aqui? 1,13 para o Porto. Complicado, né? Complicado. Vai bater, vai, né? Mas 1,13, cara, eu não trabalho. Eu vou esperar aí. Se essa odd bateu em 20, o que eu acho difícil, eu acho que o Porto já vai meter esse gol rapidão. Mas se bater ali por uns 30 minutos, essa odd bateu em 20, eu vou me expor nesse back a equipe do Porto. Claro, né? Se tiver com padrão, e eu tenho praticamente certeza aí que vai dar esse padrão e o Porto é muito forte como mandante. Outra coisa que a gente pode trabalhar, pessoal, é aquilo que eu comentei também no outro jogo ali. Pô, essa vitória aqui de goleada do Porto. Então, cara, o Porto aí motivado com essa vitória sobre o Benfica, né? E os torcedores com certeza vão estar motivados aí que uma derrota do Benfica na Champions, né? Vai refletir nesse jogo. O estádio vai estar lotado aí, torcedor empurrando, vai pegar o pior time do campeonato. Então, cara, uma vitória de goleada, acredito que tinha tudo para entrar aqui, né, contra o Santa Clara.
e o Porto aí tentar ir brigar no finalzinho do campeonato por esse título, né? Então, são duas entradas que eu quero fazer aí. Se o Porto começar muito, muito, muito forte aí, não vai dar tempo de pegar aquela odd a 1,20. Então, vou me expor aqui nessa goleada a favor do Porto. E caso o Porto esteja martelando e não consiga fazer o seu gol e essa odd bater em 20, eu busco esse back, gurizada. Já a minha entrada pré, eu vou pegar aqui a vitória do Porto no primeiro tempo, a vitória do Porto na partida, mais de 1,5 gols do Porto e menos de 1,5 gols do Santa Clara. Então prestem bem atenção aí quando forem montar esse criar aposta aqui, né? Para não fazer nenhuma besteira aí. Oddzinha de 1,57, deu uma caidinha aí de quando a gente estava montando, mas tá bom, 1,57 tem muito valor aí, não vamos forçar muito aqui essa entrada aí. A equipe de Santa Clara é horrível, hein? Então, cara, tem tudo para bater aí. E é só esperar acabar o jogo aí, porque vai ficar pendente aí esse menos de meio do Santa Clara até o fim da partida. Então, cara, e meu placar para esse jogo, 5-0 Porto. Tá, então 5-0 Porto e vão se embalar, né? Se o Benfica ratear mais cedo ali, eles vão estar na cola, vão ligar a luz alta ali. Fechou, galera? Vamos voltar pro Brasileirão, pro nosso último jogo do dia, Atlético Mineiro e Vasco da Gama. Então, confronto aí nos últimos 3 anos, uma vitória para cada lado, né? E 2 jogos bem movimentados, né? 3-2 Vasco e 4-1 Atlético Mineiro. Então, que a gente vê a race, né? A gente vê que o Galo aqui tem uma race de Copa do Brasil, Mineiro e Libertadores. Então, a race do Galo aí tem 7 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Já a race do Vasco aqui, race de Carioca e Copa do Brasil, né? Conseguiu ser eliminado para o ABC em casa, né? E no Carioca perdeu aqui, caiu nas fases aqui pro Flamengo, né? Então a gente vê que a race do Vasco aqui nos últimos 10 jogos são 6 vitórias, 3 derrotas e 1 empatezinho. Então o Galo tem um jogo duríssimo, né? Contra o Atlético Paranaense no meio de semana pela Libertadores. O Galo que já perdeu na estreia jogando em casa pro Libertar. Então, cara, a mesma coisa ali da Champions League ali que a gente falou. Atenção na escalação do Galo, né? Porque o Galo é mais time que o Vasco, é mais time que o Vasco, né? Mas já perdeu a primeira na Liberta ali. A gente sabe que os times no Brasileirão gostam de dar aquela poupada no Brasileirão para ir com tudo nas Copas. Então, atenção aí para quem for trabalhar a favor do Galo aí, nessa escalação do Galo, né? E o Vasco aí, fora das competições, Vasco acho que não tem mais nada para disputar esse ano, só o Brasileirão. Então, uma excelente oportunidade para o Vasco fazer um bom brasileiro, né? Um bom brasileiro aí, já que vai ter uma agenda um pouco mais folgada. Vamos para mais dados aqui. O Galo marcou em 8 e não perdeu em 8. O Vasco marcou em 8 também, marcou 2 ou mais gols em 6. Over em 8, ambas marcam não em 7. Então a gente vê aqui que nos últimos 10 jogos o Galo tem uma média de 2,60, o Vasco 2,70. Os dois 1,80 feitos, o Galo sofrido 0,80, o Vasco 0,90. O 0,5 HT das equipes 70 Galo e 60 Vasco, 1,5 70 Galo também 80 Vasco, o 2,5 50 40 e o under 3,5 70 Galo e 60 o Vasco. A gente vê que ambos marcam 50-30, só que daí a gente vê que era campeonato estadual, né? Pega bastante também. Um dado interessante que, ó, falhou em marcar, né? 20% de ambas as equipes. Então, em 20% o Galo falhou em marcar, em 20% o Vasco falhou em marcar. Então, são equipes aí que andam fazendo seus gols, no mínimo, né? Vamos para as odds. Temos um Galo aí a 1,69, Vasco a 5,6. Então, para o trade, pessoal, cara, essa odd do Galo aí não me agrada. Por mais que o Galo esteja jogando em casa, mas uma odd abaixo de 2 aí, começo de brasileiro, aquela coisa que eu já falei ali, dá aquela poupada no time, dá aquela rodada.
Então, muita atenção aí para quem for trabalhar a favor do Galo aqui, cara. Para mim, essa odd devia estar no mínimo 2 e uns 4 para o Vasco aqui, porque o Vasco não é uma equipe, também não é uma equipe que diga, que boa equipe do Vasco, né? Mas o Galo também, cara, não é confiável, não. A defesa do Galo sofre muito, tem um ataque muito bom, né? O Hulk marca gol praticamente todo jogo. Então, pro trade, cara, eu não tenho. Ler a equipe do Galo é difícil também, né? O Galo jogando em casa, então tem que ser no ao vivo, tem que ser no ao vivo aí, para ver se vai dar aquele padrão de lei, porque o Vasco também não é uma equipe confiável, né? Mercado de gols aqui, ficaria de olho de repente no 1,5, né? A gente vê que o 1,5 tá partindo de 1,30, então o mercado também tá prevendo esse jogo um pouquinho mais over aí também, né? Então levaria mais para ao vivo. Vamos para a minha entrada pré, pessoal. Cara, para mim, muito valor aqui. Um gol do Vasco na partida. Pagando 1,65, cara. Então a gente vê que o Vasco é uma equipe aí que tem um ataque bom também. Tem o Pedro Raul, que ano passado foi um dos artilheiros do Brasileirão. O Galo tem uma defesa que, se a gente pegar aqui nos principais jogos, o Galo tomou gol do Brasil de Pelotas agora na Copa do Brasil, né? Daí não tomou aqui na final do Mineiro, mas tomou do Libertad, tomou do América Mineiro aqui, tomou do Milionários, daí não tomou do Atlético, né? Mas a gente vê que isso daí é equipes inferiores, né? Tomou do Atlético aqui também, então tomou do Milionários, tomou do Carabobo em casa. Então, cara, o Vasco é uma equipe, o Galo é uma equipe muito estável também, toma bastante gol quando pega equipes fortes. É uma equipe que ataca bastante, faz bastante gol, mas toma bastante também. E o Vasco, querendo ou não, marca seus golzinhos, né? Ganhou seus jogos aqui, quando perdeu, marcou seus gols, só não marcou em 2 aqui, nesses 2-0 Flu e 0-0 no ABC. Então, cara, num pré-live aí dá uma odd de 1,65, 90 minutos pro Vasco fazer um gol, eu acho de muito valor. E meu palpite, meu placar, 1-1. Perfeito. Então, pessoal, de análise era isso por hoje, né? Separamos esses 10 jogos aí de valor para vocês. Então, só deixar agora para vocês a nossa dica top do dia, que é do Brabo, é do Flusão. Então, cara, muito valor, dupla chance do Fluminense, mais de 1,5 gols, oddzinha de 1,90. Então, não esquece de a gente sair, deixar o teu like. E, cara, se não é inscrito, se inscreve no canal aí, dá essa força pros guri. Fechou, gurizada? Amanhã tem mais, aí amanhã um pouco mais light. Um abraço para todo mundo aí.